Doutora Cristina, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, doutora Cristina, por essas aulas, pela tua presença, por esse empenho conosco. Muito agradecida. Graças a Deus, minha senhora, senão aqui não vai para frente. Que a paz de Deus envolva a todos nós, hoje, agora e sempre. Não tivemos por motivo de doença do médium, mas graças a Deus está se recuperando. E o trabalho do Cristo exige, acima de tudo, que a gente cuide das pessoas, mas também que venhamos a cuidar de nós, para que o corpo sirva de instrumento para os necessitados se recuperarem. Amém. Hoje temos a aula 15 e se fala sobre o plexo genésico e sexo dos espíritos. Podemos dar início? Podemos, sim. Ok. Tenho 3 perguntas do Mário e uma pergunta de Norma, com mais um pouco de umas 2 curiosidades que ela gostaria que incrementasse, não é nenhuma dúvida, mas gostaria que a senhora falasse. Mas eu deixo as perguntas dela mais lá para frente. No início do nosso argumento, alguma pergunta? Tu, Ieda, Oleia, Não. ou Emily? Não, eu tenho na segunda página. Porque no início, sim, eu entendi bastante bem, simplificado, é muito bem claro a explicação, não tenho demanda para formular, devido ao entendimento da aula, que eu absorvi bem. Ok. Então, eu faço uma pergunta. No momento da morte, o desenlace começa dos pés, subindo ao sistema nervoso central, que significa que as forças sexuais da alma é a primeira a ser desativada. No estudo eu entendi dessa maneira, está bem claro. Então, a relação do plexo genésico e a memória perispiritual, nesse caso, deixa de existir. E qual é o senso, então, da existência dessas regiões de sexualidade, se essas forças estão desativadas, doutora Cristina? Quando nós vamos estudar sistema endócrino e processo de materialização dos espíritos pós-morte. Então, o que é que nós vamos encontrar nisso tudo? Morreu o homem, mas não morreu a ideia. Morreu a cobra, mas ela continua perigosa e venenosa. Não é verdade? Não quer dizer que uma cobra morta ela não tem veneno. Tem. Então, o que acontece com a mente humana? Cada um se apega àquilo que viveu, àquilo que não praticou, e isso torna-se os tormentos da alma no mundo espiritual. Então, essas almas, elas estão atormentadas desde o processo reencarnatório até o processo de desencarne, por ideias trazidas e fracassos espirituais também, que o retorno é necessário para o aprimoramento moral e aperfeiçoamento das ideias que trouxeram. Ideias essas que, na realidade, são ideias muito materialistas. As regiões inferiores, existem nelas conceitos de afinidade das pessoas que estão naquele local, porque não buscaram o equilíbrio essencial da sua alma. Ninguém vem à Terra só se preocupar com o sexo e a sexualidade. A preocupação não é essa. O objetivo não é esse. O objetivo de todas as almas que reencarnam é o progresso espiritual. A partir do momento em que se torna-se prioridade as questões sexuais da alma, e nós perguntamos, e as outras prioridades? Onde ficarão? Então, essas regiões existem pela fixação de pensamentos, de ideias, de costumes, que, na realidade, nesse processo, são mais projeções espirituais
de uma entidade para outra, onde o ato nessas regiões não existe, onde a prática não existe. Existem os tormentos da alma tentando se libertar de fixações de pensamentos cruéis para ele. Quando a gente vai fazer uma observação nas colônias espirituais, esse pensamento praticamente não existe, porque essas almas se depuraram, souberam do objetivo principal e como usar essas energias sexuais dentro do progresso que a justiça divina lhe pediu. Por isso que em regiões melhores esse tormento não existe. Quando a gente vai tratar de sexo e sexualidade, não é só esse conteúdo que abala o ser humano. Ele não foi amado, olha, é mais uma perturbação, está entendendo? Não foi reconhecido, é mais uma perturbação. Então, as características em si de todo esse processo de perturbação, ele agloba, né, uma gama muito grande de problemas emocionais. Não é só o problema do sexo, mas da sexualidade. Existem uns que não foi amado e se mataram, não estão na região de sexualidade, está no Vale do Suicida. Então, pessoal, a felicidade ela é construída dentro da paz interior de cada um. Não é a questão sexual ou a sua escolha que vai tornar você feliz, não. É o cumprimento dos deveres que você tem para com a justiça divina dentro do progresso moral que você vê exercitar na Terra. Certo. Muito claro. Posso fazer uma pergunta do Mário? Vai, pode, professora, no final. Ok. Mário pergunta: em base a qual critério a espiritualidade decide se um espírito desencarnado, doente de sexo, deve reencarnar na Terra com graves problemas físicos, ou se será enviado a um outro planeta a nível inferior para não perturbar os habitantes do planeta Terra? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A evolução emocional, ela tem que ficar de acordo com a evolução do plexo genésico. Se essa evolução emocional ela não acontece dentro do equilíbrio, as consequências para o genésico ela é gravíssima. Porque as ideias que existem no genésico passam agora a ter uma fixação no sistema nervoso central. Então, são pensamentos repetitivos. O espírito adoece. Quando vamos tratar aqui de compulsivos sexuais hétero, é impressionante as imagens que eles guardam na memória deles. Então, são imagens de relacionamento, de fracasso, de relações sexuais, de tudo. E essas pessoas, os héteros, eles pedem socorro a mim. E quando a gente vai estudar todo esse processo da sua vida, isso começou aonde? Lá na adolescência. Então, qual foi a motivação disso tudo, no caso do hétero? A motivação foi, muitas vezes, os pais querer antecipar a primeira relação sexual daquele adolescente sem ele estar preparado. Então, ele não se relacionou por amor, ele se relacionou por compulsão. E, a partir daí, ele desencontrou-se nos seus sentimentos. Ele não quer procurar uma mulher para ser amado ao mesmo tempo amá-la, de nenhuma forma. Mas, pelo contrário, na cabeça do compulsivo hétero, ele enxerga da seguinte forma: toda mulher, na cabeça dele, é uma prostituta. Até mesmo a esposa dele é uma prostituta. Então, você imagina o estado doentio desse espírito, pessoal. Ele é muito grave. Então, significa que existem as escolas de reeducação sexual do mundo espiritual. Ele vai ter que estar disposto a querer mudar, para ter uma nova oportunidade no planeta. Pelo contrário, se ele não conseguir atingir esse índice realmente exigido pela justiça divina, ele não voltará a reencarnar na Terra. Então, quantos e quantos héteros, na realidade, eles perderam o sentimento, perderam o amor para ganhar a compulsão. Compulsão não é amor, compulsão é doença. E muitos deles admitem aqui, frente a frente, face a face, que dizem: doutora, me ajude, isso é uma doença.
eu já estou com 60 anos, não tem necessidade de eu estar desse jeito. Mas, desde os 15, essa conservação e esse pensamento, essa fixação sexual enraizou na memória dele. Então, muitas vezes, ele só vai melhorar a partir do momento que, como desencarnado, ele aceitar a condição, ele aceitar o tratamento. Mas, como encarnado, eu sei que a complexidade e a gravidade do hétero é muito grande, viu? Não estou ouvindo, Rita. Obrigada, doutora Cristina, desculpa. Vou fechar a porta que eu fico colocando no silêncio por causa do barulho. Então, praticamente, o hétero, para ele, todas as mulheres são prostitutas, até a esposa. Ele tem a doença e acha que é o mundo que tem a doença. O hétero, a complexidade dele, que, na realidade, ele vai ver a esposa como uma prostituta, toda mulher que ele se aproximar, ele vai ver como uma prostituta. Essa doença deles é impressionante. Então, é a doença da não valorização do ser humano, mas sim o sexo que aquele ser humano pode oferecer. Então, eu sei que a idade de 65, 70 anos é irreversível, não tem cura aqui na Terra. E a gente pergunta, já passou por terapia? Passei por terapia, mas de repente a terapia resolveu temporariamente, depois voltou todo sintoma. Então, é uma batalha deles com eles mesmos, viu? Mas é complicado. Passo a palavra. Doutora Cristina. Doutora Cristina, eu vi também na aula onde a senhora fala que quando essa tendência sexual de uma criança, ela acontece muito cedo nessa criança, não a tendência, mas de descobrir o mundo, né? É porque ela está trazendo muitas existências que caiu nessa parte sexual, de muitas existências, mais de 10 existências, por exemplo. Tanto é que quando ela começa 3, 4, 5, 6 anos, já está ali com essa sexualidade muito aflorada. Aí nós vemos que o problema que trouxe pela questão emocional e sexual, ela é muito grave. Porque quando acontece isso, são espíritos que já erraram diversas existências e foi no mesmo ponto de partida, o desequilíbrio sexual. Então, cada vez que ele erra, muitas vezes naquele ponto, isso vai desabrochando muito mais cedo. Então, no caso de 6 anos, isso vai acontecendo. Eu presenciei um caso que me impressionou muito, né? Porque se tratava de uma criança de 7 anos do sexo feminino, que o próprio pai colocava filme pornográfico para essa criança assistir. Essa criança era totalmente atormentada. Essa criança, o que ela falava não tinha sentido nenhum. Se tornou-se uma criança totalmente, né, obsediada por imagens impostas pelo próprio pai. Então, aí nós deduzimos uma coisa. Essa infância se estragou praticamente. Essa pessoa vai responder por isso. Mas na infância aí, já que foi induzido, esse espírito menos culpa tem, ou quase nenhuma culpa tem, que se trata de uma criança que foi induzida pelo próprio pai a ser submetida a imagens aterrorizantes. Então, quando eu conversei com essa criança, ela não falava nada que tinha sentido. Ela estava no assunto, daqui a pouco ela mudava, daqui a pouco ela tinha a crise de choro. E daí nós podemos dizer, pessoal, o quanto o ser humano é cruel com o outro, o quanto o ser humano destrói o outro, sem medir as consequências pós-morte. A Norma pergunta: se uma pessoa se prostitui por diversos anos e um dia ela desiste dessa vida, pega um outro caminho, se arrepende, muda de vida, constrói uma família, tem filhos, segue uma vida digna, esquece o passado, passam os anos e ela desencarna. Então, Norma quer saber se depois, quando esse espírito reencarnar novamente,
se essa pessoa vai ter deformações nos órgãos genitais ou algum problema no útero, que é a mesma pergunta. Olha, Deus dá oportunidade a todos de fazer sua própria reflexão dentro do erro que você está cometendo. Deus não vai condenar um ser humano que deseja se melhorar. Ele vai lhe dar uma chance. Agora, porém, o que você viveu em termos de danos energéticos, você vai ter que responder. Aí que está a resignação e a compreensão do ato que você viveu, da melhora que você teve, mas das consequências que você levou para o seu plexo genésico. É o que a gente observa em muitas mulheres desencarnadas que estão internadas. E o que é que nós falamos para elas? Você viveu experiências complicadas. Você venceu a moralidade, mas as consequências das doenças em você vai existir no processo reencarnatório. E aí nós observamos alguns casos de câncer de útero, observamos alguns casos de endometriose e outros casos de cisto de ovários, etc. Então, isso quer dizer que todos estão respondendo pela sua melhora, mas terão que responder também pelas consequências da vida que levaram. O Mário pergunta: existem assistentes espirituais desses espíritos doentes de sexo, assim como fazem pelos drogados, por exemplo? Olha, uma das coisas que vocês têm que conservar na mente de vocês, que o sexo, ele traz o benefício para o corpo físico e o benefício para o próprio espírito no seu sistema energético. Desde que você ame e você seja amada e respeitada. Porque eu não acredito em amor dentro da promiscuidade, onde um homem tem 2 mulheres, 3 mulheres e traz sérias consequências para dentro do seu lar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que essa pessoa é doente. E se essa mulher sabe de tudo isso, ela é cúmplice dessa doença. E muitas tentam se proteger, dizendo que não vai tomar uma decisão na sua vida de abandonar essa pessoa. Mas qual será a consequência disso tudo? Um HIV positivo? Qual será a consequência disso tudo? Uma sífilis? Então, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade uma com a outra. E essa responsabilidade deve existir dentro do processo de evolução espiritual. Então, as equipes superiores cuidam dos compulsivos desencarnados, mas desde que eles obedeçam às regras e sigam as disciplinas. Não adianta a gente dar medicação a eles e eles irem para regiões de baixa vibração de novo. É preciso que eles aceitem o tratamento espiritual. É preciso que eles se internem para poder se melhorar. Então, pessoal, vocês vão para uma jornada onde tudo pode dar certo, onde tudo pode dar errado. Mas também vocês não vão ficar desamparados quando quiserem acertar. A justiça divina vai acolher. Tá certo. Obrigada. Posso continuar com a pergunta do Mário? Eu tenho uma pergunta para... Faz, Leia. Uma pergunta para fazer. Doutora Cristina, como é feita a separação do recolhimento desses espíritos, né? No caso, compulsivo sexual, aquele que matou aqui na Terra, aquele que estuprou. Eles chegam no mundo espiritual, eles vão para enfermarias separadas? Como que funciona? Olha, às vezes, cada um com as suas afinidades. Então, muitos que cometeram estupro infantil, que violou essa lei de equilíbrio, eles não chegam nem a se internar, porque a sua própria equipe o arrasta para a região inferior. Porque ele fez pacto com essas equipes, não foi com a justiça divina. Então, ele foi um atormentado, que ao mesmo tempo esses espíritos auxiliaram ele como instrumento. E geralmente nós não podemos interferir nesses casos, já que eles são compatíveis um com o outro.
Quando é em casos completamente isolados, que a gente observa, que a justiça divina permite que a gente trate, mas, ao mesmo tempo, a permanência dele dentro do hospital vai depender da vibração dele. E tem muitos, quando começam a melhorar, em vez de melhorar moralmente, eles começam a fazer vários tipos de pensamentos negativos em enfermaria. Então, imediatamente, as regiões inferiores vai capturando ele e aprisionando naquele local. Mas ele não foi expulso do hospital. Foi o pensamento dele que tirou ele das enfermarias. O Mário pergunta: estou entendendo que existem só duas classes de espíritos inferiores que se atraem, segundo o estudo da aula 15, né? Os suicidas e os estupradores. E no caso dos ladrões, dos assassinos, dos desonestos, dos políticos? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos dividir as regiões aí. Quando a gente fala na região do umbral, né? Então, a gente existe ali as divisões de complexidade da alma humana. Então, se você fizer uma visita com o umbral, existem determinadas regiões que ali estão só pessoas que cometeram homicídio. Quando você vai para outras regiões, você vai encontrar só pessoas que foram desonestas. Quando você vai mais adiante, você vai encontrar pessoas que cometeram latrocínio e estupro gravíssimo. Então, o umbral existe as suas divisões e as suas complexidades. Então, isso sim. quer dizer que, quando a gente fala no umbral, não estamos falando no Vale do Suicida, já é outra coisa completamente diferente. Então, no Vale do Suicida, o que é que nós vamos encontrar ali? Os suicídios de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Então, todos são suicídios. Só que no umbral é diferente. Vocês têm as divisões que consideramos de vibração. Existe o sofrimento e o lamento do desonesto, existe o sofrimento daqueles que assaltaram. Então, quando a gente vai observar tudo isso nessa região, a gente chega à seguinte conclusão: é uma região imensa de grandes sofrimentos causados por eles próprios, onde não podemos fazer muita coisa, mas, na verdade, existem espíritos e equipes que socorrem quem se arrepende. Mas quem não chega ao grau de arrependimento também não pode ser acolhido. Isso são ordens superiores da justiça divina. Então, políticos desonestos, no umbral está cheio deles, entendeu? E enquanto eles não tiverem a consciência do ato praticado, do povo que ele desviou, vão continuar ali, pessoal, não vão sair de jeito nenhum. Então, por isso que cada um está no grau que praticou o bem ou o mal na Terra. Sou aí, doutora Saquicina, boa noite. Boa noite. Em fato, não, eu acreditava que a gente sempre escuta, sempre falar do umbral. Eu era convicta que tinha só um umbral só para o tipo de pessoas, dizemos, de quem assassinou, de quem cometeu suicídio. Então agora estou... amei a resposta, porque não sabia próprio, foi um esclarecimento, realmente. Porque pensava que fosse só dizemos, só para duas coisas, para quem para o suicídio e para quem cometeu o suicídio. Eu vou aganchar uma pergunta que não tem a ver nada agora, mas eu pergunto lá em relação na apostila, onde fala que as doenças adquiridas pelas esposas, não? Então, a senhora fala que essas esposas... a aproximação dizemos assim, a transmissão e a contaminação no plexo genésico vem só pela faixa vibratória da mulher, né? Nesse caso, se essa transmissão, se essa mulher não tiver a mesma faixa vibratória, só com a aproximação desses espíritos, pode acontecer a contaminação? Olha, no plexo dessa mulher? Nos dias atuais de hoje, pelo conhecimento que se tem, pela tecnologia e muitos exames médicos, as mulheres casadas
elas deveriam ter maior posicionamento quanto a decisões que devem tomar na vida. Porque eu não acredito que mulheres aceitem serem traídas, que mulheres aceitem que o seu marido está com outra no final de semana, depois vai trazer sérias consequências de doença para elas e elas aceitam essa condição. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber, a responsabilidade aumenta. E muitas, na verdade, aceitam essa condição sem saber os riscos que estão correndo. Hoje não dá mais para brincar, pessoal, com o sentimento humano, não, de jeito nenhum. Se aquela pessoa não ama mais a sua esposa, diga, não amo mais, cada um segue seu destino. Mas viver dentro da promiscuidade e achar que vai ser protegida, não vai ter proteção, de jeito nenhum. Existem as doenças fluídicas, que é complicada, e existem as doenças orgânicas, que está em toda parte, entendeu? Então, você imagine que a grande quantidade de sífilis no Brasil só faz aumentar. Promiscuidade, pessoal. Imagine a quantidade de HIV positivo no Brasil, que só faz aumentar. Promiscuidade. Então, sentimos muito quando uma mulher não sabe que está sendo traída. Mas quando ela sabe e aceita, ela pode reclamar. Se ela, de repente, for uma portadora de HIV positivo, ela não pode reclamar. Eu não entendo, muitas vezes, nas mulheres, esses apegos e essas doenças emocionais, que está vendo que o outro está errando e está assinando embaixo o erro. E depois disso tudo, a morte separa todos dois. Adiantou você passar por situações indesejadas, até humilhantes? Não adiantou. Porque a morte que prova por A mais B, que 2 e 2 são 4, que um dia vai romper esse laço. Mas, enquanto isso, o que acontece com muitas mulheres? Ela aceita a condição de ser traída, ela sabe quem é a mulher, mas, em nome do silêncio e do apego ao marido, ela não toma decisão na vida. Então, se ela, porventura, ela for contaminada por um HIV positivo ou por uma sífilis, ela é cúmplice da situação. Ela sabia, não é a outra que não tinha conhecimento. Ok, muito obrigada. Doutora Cristina, eu tenho uma dúvida sobre regiões de sexualidade. Eu não consigo entender por que existe essa região de sexualidade, já que os espíritos desencarnados estão com esse plexo desligado. E pior ainda, quando fala que o heterossexual, durante a noite, ele se lança, esse espírito, e vai para essas regiões. Mas ele vai fazer o que nessas regiões se lá não existe o mundo sexual, não é como o nosso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O genésico pós-morte deixa de funcionar. O seu pensamento deixa? Não, o seu pensamento não deixa. Pensamento é impossível. Sim. Então, pensar em sexo nessa região não quer dizer praticá-lo. Quer dizer se atormentar de si mesmo. O que acontece com os homens encarnados, materializados, que vão para essas regiões? Eles recebem projeção na memória dessas imagens. Quando eles recebem a projeção na imagem, vem a sensação e a percepção, porque eles estão encarnados, mas eles trazem sérias sequelas para a próstata, para o canal uretral. Então, isso quer dizer que esses homens, cedo ou tarde, vão desenvolver câncer de próstata pelo local onde eles foram visitar todas as noites. Então, se você entrar numa região como essa, você vai ter projeção de tudo que é canto, mas tem uma coisa, você não vai ver ninguém praticando nada, é projeção. O plexo genético não funciona, o que funciona é o pensamento. É lamentável quando eu vejo algumas mulheres que, infelizmente, foram seguir os seus maridos, as ciumentas da noite, foram seguir os seus maridos e entraram nessas regiões. E receberam projeção de traição, de adultério, de tudo, e depois elas voltam atormentadas. E aqui elas dizem, doutora, eu estou morrendo de vergonha. Qual foi o problema? Eu traí meu marido durante a noite. Você não traiu seu marido, você seguiu o seu marido e quando chegou nesse local, você teve várias projeções sexuais. Projeção não é ato praticado, é pensamento emitido, é diferente.
Então, se esse ato fosse praticado, o plexo genésico dele estaria ativo, e esse plexo genésico não está ativo. Então, suponhamos que algum espírito desse, ele desça para a região terrestre, está entendendo? Sim, Ali na Lua, entendi. uma mulher equilibrada. Essa mulher equilibrada, ele consegue fazer uma projeção nela? Não consegue fazer uma projeção. Mas o que acontece? Se ele for para um local onde existe prostituição, ele pode fazer a projeção que o fluido ajuda ele. Está entendendo? Então, aqui é projeção, não é ato praticado. Ah, ok, obrigada. E uma outra dúvida, que o espírito, quando ele está encarnado e ele é bem ruim mesmo, um estuprador, depois, quando ele desencarna, ok, chega o momento de reencarnar. E nos estudos fala que essas pessoas que fizeram esse mal, eles vivem no tormento e quando reencarnam, eles têm uma tendência ao homicídio. Então, assim, a minha pergunta agora, quando a gente vê uma pessoa que está querendo se suicidar, a gente estuda muito sobre o HE, sempre é quase que ele está sendo induzido pelo um HE. E como é que vocês, médicos, chegam à conclusão? É só através da absorção, que não é uma questão de HE, mas sim um sentimento de culpa por atos praticados, por exemplo, de estupro? Como é que vocês chegam a essa... Quando eles vão pedir ajuda, né? Vamos fazer de conta que eu estou com meu primo, que ele quer se matar, e chega ali, na verdade, não está querendo se matar porque ele está induzido por um HE, mas é esse sentimento de culpa que ele estrupou e ele está querendo se matar agora. Pronto? Está me ouvindo, doutora Cristina? Caiu. Será que está chovendo lá muito no Nordeste? Doutora Cristina? Pois não, voltou? Ah, voltou. Estamos te ouvindo. Certo. Pode repetir a pergunta? Sim, repito. No estudo, tem uma parte onde fala que espíritos que foram estupradores, quando eles reencarnam, esse sentimento de culpa dele dão a ele essa tendência ao suicídio. Quando acontece que uma pessoa que vai nos hospitais porque está com a tendência ao homicídio, a suicidar, como é que vocês sabem que essa não é uma indução de um HE, mas é dele mesmo? Porque ele foi muito ordinário, então ele quer se tirar essa vida. Existe suicídio que vai ser inevitável. Inevitável porque o ser humano, ele predeterminou-se em se matar. Então, a gente luta muito para que isso não aconteça. É uma verdadeira batalha. Mas o que acontece? O sentimento de culpa nele é mais forte. Ele quer se punir por algo muito grave que ele praticou em vidas passadas. Nesse caso aí, é o estado de consciência do espírito, pelo mal praticado. Então, certamente, a gente não vai conseguir livrá-lo. Ele vai se matar. Só depende dele. Porque, em muitos casos, eu não vejo influência. Então, se não tem influência, a minha preocupação é bem maior. Porque o ser humano vai agir por conta própria. Quando tem influência, tem intervenção. E nós podemos intervir e tirar aquele espírito que está induzindo. Mas quando não tem, é vontade própria. Então, é muito complicado tratar disso. Alguém tem uma pergunta? Eu não. Sobre o estado de retroceder da evolução, o retroceder do espírito no senso, a gente escuta sempre falando que quem está em mundo de expiação sai do planeta Terra, mas vai para mundo de expiação e prova. Isso, pelo menos, é o que eu consegui absorver. E que ele não retrocede. A evolução dele é aquela. Mas um pai que violenta suas filhas, engravida essas filhas, quando ele desencarna, ele vai para o mundo inferior, porque ele é um espírito que está vindo de mundo inferior e não se adaptou. É isso? É por causa disso?
Seria uma sua primeira reencarnação na Terra? Deus é tão bom e tão justo, que muitos espíritos pedem um processo reencarnatório em expiações e provas, e vieram de mundos inferiores. Não são todos que caem, não. Alguns evoluem e recebem uma nova chance de reencarnar na Terra. Mas existe uma minoria, que eu não digo a maioria, não vou classificar todos, existe uma minoria que se diz preparado e termina caindo em situações complicadas. Porque em mundos inferiores não existe regra. Ele tem que ter um conceito de justiça e de amor próximo. Ele pede para reencarnar na Terra. Só que ele acha que na Terra não vai ter regra, como ele não tinha também em mundos inferiores. E a complexidade vem quando ele pratica um ato desse com a filha, com um parente, perdeu a oportunidade de voltar. Vai ter que retornar para mundos inferiores. Esse período de tempo vai ser um tempo muito prolongado pela justiça divina, porque como espírito, na realidade, ele não contribuiu e nem respeitou os da própria família, imagine os parentes. Então, por isso que essas reencarnações atualmente de mundos inferiores estão sendo vetadas na Terra. Então, esse ciclo terminou. Os espíritos que estão vindo pedir processo reencarnatório de mundo inferior para expiação e prova atualmente na Terra estão sendo impedidos pela justiça divina. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Não estão deixando mais não, porque como é transição planetária, não dá tempo deles evoluir mais não. Nós estudamos nessa aula que os espíritos psicopatas em compulsão sexual, estupradores, eles, quando eles morrem, eles não ficam na crosta terrestre, mas por afinidade eles vão para essa colônia inferior. E para não induzir. E esses, então, pequenos casos onde as pessoas são induzidas a praticar essa ação, seria, então, uma questão de causa de lei e efeito ou é ruindade do próprio espírito mesmo, já que a indução espiritual não existe? Vê só, Rita, tudo é sintonia. O que acontece? As sintonias inferiores geralmente estão sendo vetadas aqui na Terra. Essas criaturas, infelizmente, insistem em se aproximar do mal para ser instrumento deles. A complexidade aí é bem maior, porque virão as consequências graves. Olha, a partir do momento que alguém acorda durante o dia, não faz uma prece, só pensa em coisa ruim, que sintonia é essa? Que condição é essa? Então, você pode ser surpreendido não só por lei de causa e efeito, mas por CMHE, por HE, por TAIS, você pode ser surpreendido, porque a sintonia que mais protege vocês, pessoal, é a de Deus. E pouca gente quer entrar nessa sintonia, ninguém quer saber dessa sintonia. O que é que as pessoas sintonizam mais, pessoal? O apego, o dinheiro, a vaidade e todos os tipos de inferioridade. Então, quem entra numa sintonia dessa adoece atualmente. Quem entra numa sintonia dessa não consegue dormir sossegado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ninguém quer ter problema, pense em Deus. Se ninguém quer ser perseguido, pense em Jesus. Existe sintonia melhor do que essa? Não existe. Mas as pessoas não aceitam essa sintonia. Então, cada um vai conviver com a sua sintonia de acordo com aquilo que você está emitindo para as regiões inferiores. Todo pensamento negativo não se perde se tem uma resposta. Como todo pensamento positivo, se tem uma resposta positiva. Mas as pessoas mergulharam agora numa crise de ansiedade constante. Onde é que está a presença de Deus? Onde é que está a presença de Jesus? Essa sintonia, ela acalma. Essa sintonia, ela educa. As pessoas não querem ser educadas. As pessoas querem ser estressadas. As pessoas querem ganhar as coisas no grito. Não, não é isso que a justiça divina pretende, entendeu? Os mansos herdarão a terra. Não foi isso que Jesus disse? Então, vamos praticar a mansuetude.
Ah, entendi, doutora Cristina. Então, não são eles que induzem o encarnado entra na vibração e pratica. Entra na vibração e pratica. A Norma, ela gostaria... Não, mas... A Norma, ela gostaria, doutora Cristina, que a senhora falasse um pouquinho sobre aquela parte do estudo que fala dos espíritos brincalhões e zombeteiros que se aproximam do recém-desencarnado, que é viciado em droga, em sexo, e eles dão conselho para procurar suas esposas. Olha, existem muitos casos aqui, verídicos mesmo, que eu acompanhei, de viúvas, que é muito complicado. Primeiro, as juras de amor, cuidado com isso. Que cada um que morra vá para o seu campo. Aí, essas juras de amor é complicado, porque ficava lá dizendo, no dia que você morrer, benzinho, eu não durmo sem você. Essa história não dá certo. Põe isso na cabeça. E o que é que acontece? Esses homens morrem, vêm para o mundo espiritual, e o que é que acontece? Aquela mesma hora que ele ia dormir com a mulher, ele se aproxima do quarto, entra e vai dormir com ela. Qual o problema disso tudo? Veja só, existe uma alma viva e existe uma alma morta. Isso não vai dar certo, não. Então, ela não consegue dormir, fica atormentada e muitas até recebem projeção de violência sexual. E dizem, doutora, toda noite meu marido quer dormir comigo. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando vocês eram vivos, como era a história? Eu dizia que eu não vivia sem meu amor. E agora? Está complicado. E, de repente, chegou um com essa história, dizendo que amava, que amava, que amava. E eu disse, olha, isso não dá certo, não. Porque seu marido está internado aqui. Você, com esse pensamento, quando ele acordar, ele vai atrás de você. E o que aconteceu? Ela sonhou que ele chegava no portão da casa, batia a palma e dizia, posso entrar? Ela disse, aqui não, você já morreu. Eu disse, já. Olha o problema que você arrumou. Então, pessoal, nós não podemos achar que a vida de quem está aqui vai ser normal, vai ser como antes, e não vai. Muitas mulheres reclamam disso, mas elas têm que dar as roupas que têm, a roupa que tem, o sapato que tem, as camisas que tem. Não vá guardar nada. Porque se você guarda e você conserva aquilo ali dentro do seu quarto, o desencarnado vai atrás. Aí vem as questões das entidades brincalhonas, que sabe que o plexo genésico está inativo, ele não funciona, e esses espíritos ficam dizendo, olha, eu fosse você, ia dormir com a sua esposa, viu? Se você não for, ela vai arrumar outro. Ele cai na cabeça dessas criaturas. E, de repente, quando ele chega dentro de casa, as coisas não são as mesmas coisas. É tudo diferente. Então, ele não sente mais a sensação nem a percepção pela mulher. Ele já pensa, estou sendo traído. Ela deve estar com outro, porque ela está me vendo, ela não me toca, ela não tem amor a mim, essa mulher está me traindo. Aí grita o brincalhão de lá, tá mesmo, e é com o teu melhor amigo, vê a confusão. Então, isso tem que se envolver anjo de guarda, às vezes mentor espiritual, que tem que explicar a ele que ele caiu aqui no mundo espiritual na malícia dos espíritos brincalhões e zombeteiros. Eles ficam nervosos com isso. Aí passa a odiar a esposa, como se a esposa estivesse cometendo um adultério. Passa a perseguir a esposa, não se conforma com a morte. Então, veja onde esses homens se meteram, pelo simples fato de achar que a morte ela não ia trazer sequelas ao sistema endócrino deles, eles iam achar que ia viver uma vida normal, e não é uma vida normal. Aí vem as psicólogas espirituais, explicar tudo a eles. Olha, você não pode entrar ali, entendeu? Aí vem outras mulheres que foram viúvas e se casaram. É outra complicação. Não quer dar sossego de jeito nenhum. E começa a dizer aqui, eu estou sendo traído. Está sabendo? Você não está sendo traído, você já partiu há 10 anos. A sua esposa tem o direito de reconstruir a vida dela. Não, não me conformo. Isso é traição. Eu vou atrás. Você não pode ir atrás. O anjo de guarda não vai deixar.
Então, esses tormentos desses espíritos simplesmente foram apegos. As mulheres acostumaram eles. Olha o problema que se dá, pessoal. Eu tratei de um caso aqui muito grave no Maria Cláudia Martins, de um senhor de 65 anos, que a mulher morreu, ele guardou as roupas íntimas dessa mulher, o quarto dessa mulher foi conservado, veja só, deixou tudo lá, pasta de dente, toalha, roupa íntima, tudo. E ele casou-se com outra, olha só, e ele disse à outra, aquele quarto ali era da minha esposa, você não mexa, tá ouvindo? O seu quarto vai ser esse aqui, o meu vai ser aqui. O que foi que aconteceu? Toda noite ele ia dormir no quarto dela. Olha só. Toda noite ele ia dormir na cama dela. Começou a acontecer reações nesse lar bastante complicadas. Essa mulher levou um empurrão que quebrou a perna. Olha só. Coisa, empurrão? Levou um empurrão da desencarnada. Eu estudei esse caso com a Aline, estou lembrando. Pronto. Levou um empurrão, quebrou a perna. Estava deitada na cama, surgiu de repente 3 hérnias abdominal. Levou um murro no abdômen dessa mulher. Cara. E em alguns momentos aqui no Maria Cláudia, ela incorporava na atual mulher, incorporava. E quando incorporava, ela dizia, esse marido é meu, você tomou meu marido, você tomou minha cama, eu vou acabar com você. Foram 6 meses de tratamento para convencê-la de ficar internada aqui. Veja só. Aí foi que eu disse ao marido, jogue fora a cama, jogue fora a roupa íntima, jogue fora tudo, porque a sua mulher é essa aqui, né? Mas a outra não. Então, veja que loucura essas pessoas fazem. Em nome de quê, pessoal? De apego. Você não já está casado? Deus não condena uma mulher viúva se casar de novo, não. É um direito dela. Agora, o direito dele não era ter deixado um quarto lá, com cama, com móvel, com tudo, para outra dormir. Então, depois de 6 meses, ele doou, foi tudo. O que tinha de lá dela, ele doou tudo. Ela ficou internada e, graças a Deus, seguiu para a colônia, mas veja o trabalho que deu e o prejuízo físico que deu à atual esposa. Sim, realmente. No caso, agora me veio a pensar, doutoressa, no caso do pai e filha, nesse caso, os indumentos em doação, que tem muitos filhos que os indumentos não querem doar, não? Aí me venho em dúvida, né? Nesse caso, a senhora propõe que, dizemos que os indumentos desse que desencarnou, no caso o pai, deve ser tudo doado, porque acontece alguma coisa? Desencarnou depois de 3 meses, 6 meses, de tudo, não fico nada não. Porque existe energia fluídica do desencarnado que ficou ali. Ele vai ser atraído pela roupa, pelo sapato, ele vai ser atraído pela cama que ele gostava de dormir, está entendendo? Isso tudo não serve mais para os mortos. Nós temos que doar. Então, quando pergunta a mim, olha, doe tudo, porque isso vai me atrapalhar. Eu tento colocar o paciente internado na enfermaria e vocês deixam o quarto dele lá, como se estivesse esperando ele chegar. Ele vai chegar. O problema é que ele não vai querer sair dentro de casa. Então, eu vejo muito isso em mães que perderam filhos. Aí ela deixa a roupa lá toda pronta, a cama forrada, o travesseiro dele. Não pode. Como é que seu filho vai ter sossego aqui? Me explica. Eu só quero que você dê tudo dele. Não vai servir mais nada para ele. Então, para eles é um alívio muito grande que eu digo, olha, deu para quem precisava, você não precisa mais. Então, não tem nenhum problema, não. Nesse caso, eu já provei de todos os modos, mas com a pessoa que eu conheço, muito próximo de mim, mas não tem solução. O quarto ainda intacto, as roupas são todas ali, dizemos, todos os objetos pessoais são ali, como se ele não tivesse mais ido, nunca tivesse partido.
Então, fica difícil. Nesse caso, a gente como pode tomar uma posição, nesse caso, sendo a pessoa muito próxima, para se desviar, para se distrair, se desfazer desses bens, desses indumentos, em particular esses indumentos do quarto. Fica difícil, porque vai chegar uma hora que o desencarnado vai querer dormir ali dentro. Aí ninguém vai ter sossego mais. Esse é o problema. Tá Doutora, posso fazer Obrigada. uma pergunta? Pode sim, Leia. Nos 2 últimos sábados, a gente começou o curso de fluidoterapia. No primeiro sábado, eu senti muito sono. No segundo sábado, eu senti no início o sono e depois eu senti uma presença perto de mim. E teve um certo momento que eu entrei num relaxamento e quase que eu apaguei. Aí a minha pergunta é: a gente tem assistência quando a gente está fazendo esse curso, né? O que está acontecendo comigo? E se, no caso, um médium que não tem experiência chega a incorporar, qual será o comportamento nosso dentro do grupo? Deixa eu explicar a vocês. Olha, vê só. Pelo que eu conheço, o mentor espiritual de vocês, o que aconteceu no ambiente foi fluido anestésico que ele depositou para evitar a entrada de entidades. Os sensitivos sentem esse anestésico. Ele causa uma paz, ele causa uma sonolência, mas ele evita a incorporação. Porque na medida em que essas entidades forem chegando no ambiente, eles vão sendo anestesiados e sendo transferidos para os hospitais espirituais. Só que o sensitivo vai sentir essa sonolência, mas não é a presença da entidade, é a presença do fluido anestésico no ambiente de treinamento. Então, foi por isso que eu quase senti que eu apaguei ali naquele momento? Olha, às vezes os médios até apagam e adormecem e depois retornam. Porque se acontecer isso, só é aplicar fluido no seu time, que você volta. Que preenche ali de fluidos ativantes, aí você retorna. Mas é mais um ambiente de fluido anestésico. Bom, obrigada. Eu tenho uma pergunta ainda, que Norma pediu uma palavrinha sobre essa parte, que ela disse, pede para a doutora Cristina falar um pouquinho mais sobre também a parte dos mentores que liberam os espíritos que já estão conscientes para ir visitar suas esposas. Ela pede essa coisa. Olha, é interessante que exige um preparo enorme de quem está em colônia espiritual e entender que você não vem visitar sua esposa, você vem visitar sua irmã. Nós falamos isso. Ela agora é sua irmã. Esqueça essa palavra esposa. Dentro da compreensão desses espíritos já bastante equilibrados, ele vai observar aquela ex-esposa dele como uma irmã, que ele está com saudade, mas que ele não tem mais aptidão sexual por ela, nem nenhum interesse físico. Ele só quer saber como ele está, como estão os filhos, tudo isso, e regressam. Alguns que são um pouquinho despreparados pedem, e quando chegam aqui não estão preparados para o que vão ver. Suas esposas casadas de novo. Quando começam a baixar a vibração, imediatamente os anjos de guarda vão no seu socorro para tirá-lo daquele ambiente e retornar imediatamente para a colônia espiritual. Senão ele perde 10 anos de estudo, 10 anos de equilíbrio, porque estava despreparado e pediu uma coisa que ele não tinha evolução de ver, a sua esposa com outros. Já em outros casos, a gente percebe que é muito diferente. Os espíritos respeitam a escolha da esposa, sabe que ela está feliz, sabe que aquele marido está cuidando dos seus filhos muito bem e até agradece. Aí é outra evolução, né, pessoal? Me faz sempre vir em mente o filme de André Luiz, quando que ele voltou no mundo... Viu a perturbação dele, né? Perturbação, que perturbação. E depois ele voltou e foi diferente, né? Quando ele voltou. Foi até curado o marido, o esposo da esposa, né? Isso é uma coisa bastante confortante.
Pronto? Sim. Senhor, só temos, Senhor, te agradecer pelo estudo e pela inspiração que veio do alto. Pedimos, Senhor, que o Dr. Pedro, neste momento, encaminhe sua equipe para todos os lares da nossa irmã, fortalecendo, Senhor, os vossos espíritos, a vossa compreensão e o vosso amor dentro do trabalho espiritual. Como disseste, Jesus, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, estareis com ele. Da certeza, Divino Mestre, de estar com todas elas, nesse momento que tua luz brilhe nos corações das nossas irmãs e lhe fortaleça nessa jornada, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Boa noite.